Oi, com licença, tu conhece o canal Suavemente Comentado? Então, a guria desse canal trouxe de volta ao cardápio de entretenimento a treta Haluca, mas dessa vez os pratos principais foram os canais de opinião, entre eles o canal do Digo, que parece inclusive ter se tornado uma grande inspiração para Yasmin nesses últimos meses. Afinal, se tu avaliar o vídeo com atenção, vai perceber alguns elementos que fazem parte do modus operandi dele, na hora de confrontar as contradições de outros criadores da plataforma, coisa que a Yasmin condenou, mas também pratica. Yasmin trouxe até pontos relevantes no vídeo dela, mas que, na verdade, não são novidade para quem esteve aí por dentro de tudo que aconteceu. Ela só organizou, de forma conveniente, as informações que foram espalhadas por aí e criou aí as teorias dela, que na verdade não passam de teorias, certo? A gente não pode cravar nada do que tem naquele vídeo, são especulações. Muita gente aí nessa história já se ferrou por dar certeza nas coisas. Quanto a passar pano pra Haluca, eu acho que o povo deu uma exagerada mesmo. Eu não acho que ela teve a intenção direta de passar pano pra Haluca. O que eu acho é que ela preferiu atacar o outro lado. Tudo isso pra mim foi uma estratégia dela. Se ela se aprofundasse aí nos erros da Haluca, nos vídeos, poderia ser um tiro no pé das intenções dela, a partir dos vídeos, né? E aqui a Yasmin faz o mesmo que acusou os outros de fazer, porque, no geral, as pessoas quando foram defender o Jean, não se aprofundaram nos erros dele, justamente para não ferir a narrativa que eles precisavam levantar, né, enfatizar. Da mesma forma ela, que não se aprofundou nos erros da Haluca, porque ela preferia aí se aprofundar nos erros do Jean para defender aí a narrativa dela. A questão aqui é entender que entre ser um tóxico, escroto e mais um monte de coisinha aí de falha de caráter e ser um criminoso, pode ter aí um abismo do tamanho da autoestima do blusão. E comparar a escrotice do Jean com os erros do Haluca soou tão estranho que o senso de proporção mandou lembrança e o povo acabou se revoltando contra a Yasmin. Mas mudando um pouco de assunto, uma coisa que me chamou a atenção foram as mensagens de hater que ela fez questão de colocar pro público. Presta atenção. Nessa primeira mensagem, ele xinga ela de tuta lá e tesuda. E avisa pra ela, né, como um bom inimigo, que existe alguém por perto, né, que tá ali infiltrado e que faz parte do grupo dele. Claro, todo inimigo faz isso. Na segunda imagem, pra enaltecer o grupo dele, né, do mal, dessa criatura, desse hater, ele escolheu chamar esse grupo dele de lindo grupinho. E pra destruir ela, entre ameaças do que faria sexualmente com ela aí, o hater chama ela de cachorra de seios fartos, menciona que ela tem uma cara linda e que é uma deusa sexual. E claro, não podia faltar o apoio ao Bozo, ao mesmo tempo que exalta o bigodismo. Olhando estas e as outras que ela colocou no vídeo, é possível perceber que ela escolheu enfatizar haters que supostamente têm costas quentes em órgãos governamentais. E que, além disso, ameaçam sequestrar a guria e fazer amor com ela a noite inteira. O padrão das mensagens que ela escolhe para defender aí o ponto de vista dela e colocar na tela, todas trazem elementos muito parecidos. Entre os xingamentos estão adjetivos como deusa, gostosa, rainha, musa, e também existe o padrão de identificar-se como seguidores do Bozo e do bigodismo. Mas vamos voltar e focar de novo nesses termos aqui, ó. Tesuda, lindo grupinho, seios fartos, cara linda, fazer amor, Minerva. Gente, que hater usa esses termos aí? Na minha opinião, das duas uma, tá? Ou Yasmin tem uma hater mulher, uma irresponsável aí, que adora uma fanfic e não tem mais o que fazer. Ou é um tio de terceira idade, que tem aí um grande conhecimento do que rola nesse meio. Ou é alguém que tentou camuflar uma tara aí, né? E aí se aproveitou da situação e aí colocou elementos do caso para não ficar tão evidente. Mas para quem é assim muito observador, entende o mínimo de padrão de narrativa, de cara já causa aí, né, um certo estranhamento o padrão dessas mensagens e também a escolha dela de enfatizar essas mensagens no meio de tantas outras, né, que ela podia ter recebido. E ela parece não se importar, né, com o que foi dito. Inclusive agradece de forma irônica com um sorrisinho que me arrepiou a espinha. Do tanto que sabemos que Yasmin se preocupa com as coisas que falam a respeito dela em mensagens e comentários, e se preocupa a ponto dela ficar rebatendo, bem braba, comentários até de afegãos comuns e desconhecidos da internet, ver Yasmin não se importar com mensagens que falam em sequestro, em ligação com órgãos governamentais, em ter a polícia na mão, enfim, me leva a crer que supostamente ela tem certeza que não precisa se preocupar de fato com essas ameaças aí. Mas enfim, né, menos mal. Eu não quero que ninguém pratique qualquer violência contra essa guria, então é uma preocupação a menos. E sobre a gurizada dos canais de opinião, essa cena do Ramsés, por exemplo, é uma cena bem vulgar, né? Mas até onde eu sei, o canal dele não é feito pra criança, ou é?
Não é, né? E colocar essa cena aí pra resumir a participação dele na treta foi um dos pontos comuns pra explicar o que eu falei sobre escolher pontos pra defender uma narrativa. Ele falou muitas coisas sobre o caso que eu dei risada. Mas assim, na minha opinião, apesar de eu ter discordado várias vezes dele em algumas questões, em muitas aí ele pontuou de forma até relevante e sensata. Toda gurizada fez e faz aquilo que todo mundo faz sem exceção, inclusive a Yasmin, que é defender o seu ponto de vista usando a narrativa mais plausível e conveniente. Isso não é monstruoso. Escolher informações para colocar no vídeo, né, ao invés de escolher outras, seria falsidade se essas informações que foram escolhidas realmente não existissem, ou se elas fossem fabricadas, né, coisa que no geral não aconteceu, pois as conversas foram reais. As conversas, todas que apareceram ali, entre a Thaís e o Jean, foram reais. Aquela gurizada também nunca disse que foi imparcial. O que eu vi foi eles acusando quem se dizia imparcial tomando um lado, como se realmente fosse imparcial. Também não esconderam serem amigos do Jean, e nem que ele era difícil de lidar. E o grande problema foi isso aí, né? Eles falaram que ele era só difícil de lidar. Mas o guri aí é cheio de problema. O Digo fala que não é dono da verdade, e nisso ele tem toda a razão, pois é um guri novo, que mesmo sendo muito bom no que ele faz, ele é falho, como todo mundo. Eu não sei de onde que vem essa ideia aí de que canais de opiniões detêm o bastão da verdade absoluta. Tá, vamos pra minha opinião dessa linha do tempo. Quem começou isso tudo pra mim foi a Thaís. Quem expôs os fatos pro público, obviamente, Jean. Quem transformou o Jean numa vítima, pra mim, foi a Thaís. Quem foi o maior escroto dessa treta foi a Raluca. E quem foi a maior vítima nisso tudo foi o namorado da Thaís. Bora lá que eu vou explicar meu ponto de vista. Por que eu acho que a Thaís quem começou tudo isso aí? A Thaís e o namorado são famosinhos de internet. E tomar a decisão de se relacionar com outro famosinho de internet foi o primeiro passo errado que essa criatura deu, né? Ah, mas isso era problema pontual dela e do namorado. Tá, para aí. Calma, vamos sair do mundo perfeitinho e vir pra realidade? Alguns famosos de internet fazem de seus relacionamentos uma forma de monetizar, ou eu tô mentindo? E eles também escolhem compartilhar com o público várias intimidades e que fazem dessa relação aí dos dois algo importante na comunicação entre eles e o público. Com a Thaís e o namorado não foi diferente, eles fizeram isso. E sabendo que essa dupla era tão considerada pelos seguidores que ajudava a monetizar o canal, ela mesmo assim decidiu arriscar expor ela e o namorado, que não escolheu isso, se envolvendo com uma outra pessoa, mesmo sem conhecer direito aí o campo que ela tava pisando. Ela que deu o play nisso aí. Ela que deu o play num jogo irresponsável. E então, sem a decisão dela, essa treta não teria nem começado. Ah, mas se não fosse ela, seria outra. Não sabemos. Alguém aí é médium? Alguém aí é adivinho? Não sabemos. Porque o Jean foi o que mais expôs os fatos pro público. Bom, isso aí é bem óbvio, né? Pra mim, aí, ele é um guri, me parece, né? Um guri abobado, um guri imaturo, um guri mimado. E que se apaixonou aí e ficou com dor de cotovelo por causa da guria. E um fato relevante aqui nessa história, ela tinha namorado. O Jean não era comprometido. O Jean decidiu ser escroto e contar pros outros na intenção de prejudicar ela. Enfim, manipulando ou não até onde essas informações iriam, o que ele contou era verdade. E esse é o ponto. Por mais que ele tivesse escondido as reais intenções dele em algum ponto, em alguma medida, e essa medida não foi pequena, era verdade. Porque eu acho que foi a Thaís que transformou o Jean numa vítima. E, obviamente, não era isso que ela queria, né? Ela queria o contrário. Só que ela exagerou na mão aí. Porque quando o Jean tomou a decisão escrota de expor ela, houve aqui uma oportunidade dela ser fodástica, empoderada, maravilhosa. Houve a oportunidade dela falar a verdade, de ser corajosa, de assumir onde foi o erro dela, de se desculpar com o namorado, né? Com o público dela, caso ela achasse relevante. E como qualquer adulto, lidar com as consequências dos erros que ela cometeu até ali, né? Houve também a oportunidade de expor o Jean, porque o Jean tinha errado. Expor ele pelos erros que ele tinha cometido com ela e expor que foi por dor de cotovelo, né? Que ele foi mau caráter. Mas o que ela fez aqui? Ela mentiu pro namorado, mentiu pro público, mentiu pra todo mundo. Com isso, ela saiu também aí da caixinha de empoderada que ela tava e entrou, mergulhou, né? De cabeça na caixinha de uma incapaz. Porque foi isso que ela quis passar, né? Que ela era uma incapaz. Ela elevou o Jean pra um guri inteligente, forte, manipulador, que deu muito medo nela. E como cereja do bolo, ainda inventou que o Jean abusou dela. Então aqui nesse momento, vendo toda essa discrepância, né? Esse exagero que ela fez, ela transforma o erro dela e a escrotice do Jean em algo gigantesco, que acabou atravessando as bolhas, né? Tá na cara pra qualquer um que o Jean não tem esse poder, gente. Nem aquela inteligência e muito menos o Jean dá medo em alguém. E quando as conversas que ela disse que não existiram foram reveladas, ficou na cara que ele não obrigou ela a nada. E isso que deu a forma inicial da confusão. E daí que ela conseguiu cobrir o erro escroto de um piá mimado com um ato de imensa
irresponsabilidade e covardia da parte dela. Apesar de uma pessoa ser completamente problemática e tóxica, acusar ela de um crime que já custou a vida de muitos homens por linchamento é coisa séria, gente. Aqui nessa parte da linha do tempo, os amigos preocupados com a situação que saiu do limite tomaram partido do Jean. Coisa normal, né? Tem gente aí que defende cegamente ou passa pano pra quem nem conhece pessoalmente. Imagina se não é normal defender um amigo, né? Tá, a questão aqui foi o exagero realmente ao citar que Jean só tinha errado ao amar demais. Quando na verdade ele foi escrotinho com ela, né? Por causa de dor de cotovelo. Mas a gente fica pensando o seguinte, do jeito que a internet é, se não tivessem colocado tanta força na defesa do Jean, tanta estratégia, talvez ele poderia realmente correr perigo de linchamento. Porque diante da proporção que o Yanni deu ao caso depois, duvidar que o Jean podia entrar aí no perigo de ser linchado é muita inocência ou falta de noção do que acontece na vida fora dessas bolhas aí. Por que, na minha opinião, o maior escroto nessa treta foi o Raluca? Porque Raluca fez o que sempre faz. Mentiu sobre as pessoas e sobre a participação dele em cada interação aí com todo mundo ao seu redor. Enfim, os fatos sobre ela estão por aí pipocando e para quem quiser ver é muito fácil de encontrar. Por que pra mim o namorado da Thaís foi a maior vítima dessa treta? Porque a Thaís, ela escolheu se envolver com o Jean e seguiu mentindo de forma irresponsável até o último minuto. Ou seja, a Thaís não foi a maior vítima. O Jean escolheu expor a Thaís por maldade, por desequilíbrio e tomou muitas decisões erradas até o fim disso tudo. Ou seja, ele também não foi a maior vítima. O Yanni escolheu ameaçar as pessoas e colocar a carreira dele em risco para defender gente que mentiram no início ao fim nessa treta. Ou seja, Yanni também não foi a maior vítima. Amigos do Jean sabiam que ele era instável, desequilibrado, mas mesmo assim decidiram mergulhar emocionalmente na treta. Ou seja, também não foram maiores vítimas. Canais de opinião que acompanharam tudo, se expuseram, dando suas opiniões de forma muito emocional, sem lembrar que do outro lado, pessoas passionais, sendo elas boas ou ruins, iriam reagir àquilo de forma também muito emocional. Então, também não foram grandes vítimas aí. Enfim, a única pessoa que não escolheu passar por isso tudo foi o namorado da Thaís. Aqui toda narrativa conveniente. E se tu, como aí dono de canal de opinião, acha que não faz isso, é preciso dar uma avaliada aí no teu próprio umbigo, né? Faz parte, navegantes, faz parte. Nem todos dão importância para as mesmas coisas. E é por isso que existem tantos canais que propagam coisas que tu não entende. E mesmo assim, esses canais fazem sucesso. Mas isso não fazem deles vilões, não fazem de ti o mocinho ou a mocinha. A galera erra, a galera acerta e é parte da vida. No meio disso tudo, né, normal a gente discordar, mas é preciso tomar cuidado com a desonestidade intelectual, independentemente da tua opinião. Vou dar um exemplo aí, no meio político. Se eu sou lulista, é do meu interesse pontuar só as pessoas escrotas do outro lado e acentuar o pior que existe do lado do Bolsonaro, dos bolsonaristas. E se eu sou bolsonarista, é do meu interesse também pontuar só as pessoas escrotas do outro lado. E do mesmo modo, acentuar o pior que exista do lado dos lulistas. Generalizar e simplificar para caber em nossa narrativa é parte de 90% do que vemos no mundo. E exigir dos outros que não façam isso quando a gente mesmo faz, se chama hipocrisia. E aí Yasmin já fez isso muitas e muitas vezes, inclusive fez isso nesse vídeo. Para acentuar uma narrativa generalizada acerca do lado que ela quer desqualificar, ela linkou o Digo e os outros defensores do Jean a criminosos confessos e grupos de pura maldade. E mais uma vez, como se trata de Raluca, Yasmin não irá se aprofundar nos erros dele, mas sim usar a sua posição de vítima, linkando os depravados que perseguiram Raluca certas vezes aí nas redes, aos canais de opinião, a quem Yasmin quer atacar nesse vídeo. Ela usou a cartada do eu repeti uma frase, logo eu sou igual. Coisa que ela julga quando fazem com ela, né? Então, isso é narrativa conveniente e Yasmin também se utiliza muito disso. Sendo que, assim como não é possível cravar que alguém é criminoso sem fatos, também não é possível dizer que Yasmin trouxe qualquer novidade nesse vídeo. Pelo menos não pra mim. Por fim, eu acredito que aí a Thaís não imaginava que isso tomaria tamanha proporção. E eu acho que ela aprendeu a lição. Acho, né? Já o Jean, eu acho que não aprendeu muita coisa. Mas os amigos dele, acho que aprenderam sim. A Raluca não aprendeu muita coisa, na minha opinião, mas eu acho que o Yanni sim. E lembrando, tudo é supostamente. Pois se nem o Digo, nem Yasmin, nem qualquer outro youtuber pode saber com absoluta certeza o que se passa na cabeça do outro, por que eu acho que eu saberia? Todo mundo aí ofendeu, apoiou, foi injusto em alguns momentos, justo em outros momentos, e pasmem, isso se chama vida. E é assim aqui fora também.
A diferença é que muitos nas redes ainda têm tempo de criar roteiro e manter um personagem através daquele roteiro. Às vezes eu olho aí alguns guris e gurias dessas redes sociais e eu penso, sério? Sério que isso são os vilões pra eles? Tadinhos. Se eles não pudessem viver numa redoma a maior parte do tempo, eu acho que o mundo os engoliria. Mas isso também não faz deles errados, apenas bastante frágeis. Está tudo bem ser frágil, tá? Porque eu voltei com uma missão, meus amigos. Talvez suicida, né? Mas quem que se importa? Ficou bom. Aliás, os vídeos da Yasmin são bons, né? Ela é bem esforçada e por isso eu acho que ela merece o tamanho que o canal dela tem. Como espectadora, assim, eu acho ela bem talentosa, mas muitas vezes eu acho ela muito chatinha. Eu digo isso com medo de machucar aquele coraçãozinho sensível, porque ela pode levar a mal, né? Até a mim, que sou uma Hellis desconhecida, por achar ela chata. Como se não fosse normal as pessoas serem chatas. Qual o problema? Eu vejo a Yasmin como uma guria nova e um tanto imatura ainda. E eu vejo que ela se importa tanto com algumas coisas que perde a mão e acaba ficando obcecada. Isso não interfere no talento que ela tem, mas fora da bolha, aqui na convivência do lado de fora, a vida pode ensinar umas coisinhas. Ensina que bater o pé não faz o Nescau ficar pronto e nem as pessoas concordarem com a gente. Ensina que existem vilões que te odeiam, mas também que te aplaudem. E que, no geral, a maioria das pessoas, assim como ela, só querem ser ouvidas. E que dar opiniões ofensivas não piora e nem melhora o nosso mundo. O que faz isso, na verdade, é como a gente vai reagir a cada coisa que nos acontece. Enfim, por hoje é isso. Até a próxima, navegantes.